Boa tarde, gente. Hoje é dia 25 de julho, 4 horas, 4h10 da tarde. Dei uma folga no consultório. Depois das 2h30 dei uma folga. Eu vou aproveitar, vim para casa e decidi correr, ir para academia e correr. Mas antes eu precisava fazer. Eu tinha planejado gravar esse vídeo já há algum tempo, mas hoje, aproveitando que estou sozinho em casa, não tem possibilidade de ninguém me incomodar, com exceção dos gatos, eu vou gravar esse vídeo. Na verdade, são dois vídeos. Vou fazendo dois vídeos curtos, tentar fazer eles curtos para. Eu vou tentar mudar um pouco o formato. Esse vídeo vai versar basicamente sobre política. A ideia surgiu para mim principalmente pelo seguinte: nós estamos formando agora um grupo de. Esse ano eu estou fazendo 30 anos de formado em medicina na Federal do Paraná, 30 anos de formado em medicina. Eu só tenho 3 anos de formado em filosofia e 30 de medicina. Então, nós conseguimos reunir o pessoal da medicina em grupos para fazermos um encontro. E um dos grupos de WhatsApp se chama Política. É um grupo bastante ativo, interessante, tem várias vertentes ali, mas eu participo pouco, não por falta de vontade, mas como eu tenho uma visão mais filosófica, não tão prática. Eu acabo sendo prolixo demais nas escritas ali, acabo ficando meio chato. Então eu prefiro escutar, analisar o que eles dizem e pensar. E nesse vídeo eu vou tentar esclarecer um pouco o meu ponto de vista para eles, para o grupo e para vocês também. De uma maneira mais filosófica. Não vai ser um vídeo, não serão vídeos longos, mas vão ser um pouquinho mais densos do que é possível ser num grupo de WhatsApp, entendeu? Naquele grupo ali eu percebo que existem colegas, então eu vou colocar os mais eminentes. O Marcelo Nogara é um médico aqui que trabalha no setor de transplante aqui de Blumenau, bem conhecido. Ele parece que ele é o mais à direita do pessoal do grupo ali. O Arnaldo, que é um cirurgião do interior do Paraná, ele também é à direita, mas tem tendências à direita. O Luciano Durski, um anestesista de Curitiba, ele é à direita, mas não sei se as colocações dele são mais ingênuas ou menos radicais. Ele parece ser menos à direita do que o Nogara e o Arnaldo, principalmente o Nogara. O Caio tendendo menos à direita ainda que o Durski. O Caio parece ter uma certa compreensão um pouquinho mais do que seria centro, medicina não, desculpe, políticas comunitárias, sociais, etc. O Fadel parece uma pessoa bem informada no aspecto de social-democracia. Me parece que ele não é um cara de direita. Me parece que se fosse classificaria ele como centro, não centro-direita nem centro-esquerda, mas centro. Infelizmente nesse grupo não tem ninguém que representa a esquerda. Porque eu me alinho mais ou menos como o Fadel. Eu sou mais centro. Eu sei que tem um colega nosso da turma, o Lili Min, que não participa do grupo. Eu gostaria muito que participasse. Parece que é uma pessoa bem embasada politicamente. Ele é radiologista no interior de São Paulo, acho que é em Campinas. E parece que ele tem visões muito claras de esquerda e bem embasadas, mas infelizmente como ele não participa, então... Esse primeiro vídeo aqui, eu vou falar mais sobre o conhecimento do surgimento da política e por que da direita e da esquerda, de uma maneira bem superficial. Tá? Os gregos chamavam isso de conhecimento tipo episteme, ou seja, um conhecimento certo. Eu vou me basear principalmente em filosofia política. Tá? Desde os gregos, Sócrates, Platão, Aristóteles, tá? Considerava-se que a busca final da vida do ser humano é a felicidade. A virtude máxima da vida humana é a felicidade, desde a Grécia. Tá? A história da humanidade, que a gente conhece desde a antiguidade, com as deficiências nutricionais do ser humano, a quantidade de doenças que a espécie humana sofreu, pragas, guerras. A felicidade nunca foi uma coisa fácil de ser conseguida a pleno. As condições socioeconômicas não permitiam, o mundo era bastante hostil. Né? Mas a busca do ser humano individual sempre foi pela felicidade ou eudaimonia. Observe nossa vida. A nossa vida ela é plena quando nós estamos felizes. Não importa o quanto de
de bens ou materiais ou individuais nós tenhamos, ou qualquer outro valor na tua vida que não seja felicidade, sempre tem um valor secundário. Desde a Revolução Francesa, a Revolução Francesa parece que foi um marco, por isso que foi uma mudança importante entre a idade, a idade moderna e contemporânea, porque a Revolução Francesa marcou o início do reconhecimento oficial pelo Estado dos direitos humanos, as leis trabalhistas, uma série de conquistas humanas de tal magnitude que fizeram com que a Revolução Francesa fosse considerada um marco na própria história da humanidade. Ela não tem, na meu ponto de vista, é um absurdo querer comparar a Revolução Francesa com a independência americana. A independência americana não teve sequer uma parte do estofo que foi alcançado pela Revolução Francesa. Mas isso é um assunto para outro vídeo. A humanidade, após a Revolução Francesa, atingiu plenas condições de chegar aonde sempre almejou, ou seja, a felicidade. Nessa época, a Europa estava... na Europa florescia a filosofia de um filósofo alemão chamado Hegel. Ele era vivo e muito ativo na época da Revolução Francesa, e ele olhou para aquele momento histórico, principalmente que a dialética dele era muito voltada para a história, e enxergou ali o ápice, a possibilidade de o ser humano atingir seu ápice de eudaimonia, pois haveria ali o reconhecimento e da busca da felicidade de todos os homens, independente de quem fosse este homem. Parece que a Revolução Francesa, para Hegel, foi o primeiro momento em que todos os homens foram vistos como iguais e na busca de uma felicidade. Apesar de que outros filósofos antes de Hegel já haviam falado isso, um deles foi Hobbes, por exemplo, Thomas Hobbes, o contratualista em inglês, que considerava que partia da premissa que todos os homens eram iguais e tinham o mesmo peso dentro da época em que eram homens originais e por isso deveriam formar uma sociedade. Mas isso é outro assunto também. A princípio, a Revolução Francesa, o escopo envolvido no conhecimento da Revolução Francesa coloca ela na importância de ter sido o momento em que a humanidade foi reconhecida como tendo que o Estado deveria se preocupar com o bem-estar social, com a busca do reconhecimento e do auxílio do homem à busca da felicidade. Um filósofo que veio a seguir de Hegel, que sorveu profundamente os conhecimentos e foi profundamente influenciado por Hegel, mas que também era alemão, tá? Foi Karl Marx. Marx enxergou aquela dialética hegeliana, o que o Hegel escreveu, e percebeu que Hegel havia cometido um engano. Porque Marx disse o seguinte: para que o homem realmente atinja o ápice da felicidade, ele deve ter as condições materiais para que isso seja conseguido. Ou seja, colocou o material, as condições materiais em primeiro lugar. Marx colocou a necessidade de que os bens materiais fossem dados em iguais condições para que todos os homens atingissem a felicidade. A isso ele chamou de comunismo, ou a dialética chamada de materialismo histórico. E a possibilidade de dar a todos os homens as condições materiais necessárias para que eles atinjam a felicidade de maneira igual é o comunismo. O comunismo de Marx é maravilhoso, é extremamente poético, é fantástico. Ele é muito mal interpretado e mal visto, principalmente para quem nunca o leu e apenas quer entender superficialmente. Basicamente, eu vou tentar explicar de uma maneira muito simplificada aqui. Basicamente, Marx notou assim, no início da história, isso é O Capital, basicamente. É um livro muito difícil. No início da história humana, a gente conseguia adquirir bens através do escambo. Eu produzia trigo e o Marcelo Nogara produzia linho. Chegava o inverno, ele queria comer, pegava uma saca de trigo e me entregava uma saca de linho, um por um. No momento em que o escambo começou a ser da seguinte maneira, o Marcelo Nogara, que é um bom capitalista, percebeu assim, mas esse mês foi difícil, esse ano foi difícil plantar o trigo. Eu vou dizer que agora, o linho, eu vou dizer que o meu linho agora vale 2 sacas de trigo. E ele vai ter que dar 2 sacas de trigo para pegar uma de linho. Então, nesse momento, de uma maneira mágica, o que era 1 para 1 passou a ser 2 para 1. Esse 1 a mais é que Marx chama de O Capital. Ou seja, a quantidade de trabalho é o mesmo, mas por que ele passou a ter 2 e não em vez de 1?
Isso é o Capital. É um conceito filosófico maravilhoso, tem que ler para entender, e eu acho que não é o foco desse vídeo. Tá? O problema é que a visão do Marx ela fomenta, já que você quer um materialismo histórico, você quer buscar uma igualdade, etc. Depois veio o Gramsci e transladou esse conceito para a Revolução Cultural, que Gramsci, por exemplo, colocou como fiel da balança não o material, mas a cultura. Que a revolução se dar-se-ia não através do materialismo histórico, mas através da influência cultural. Mas, basicamente, com o alargamento do conceito da busca pela igualdade que a esquerda fomentou e maravilhosamente legou ao mundo, graças a isso temos hoje a social-democracia, as políticas do bem-estar social, o conceito marxista acabou sendo mal interpretado. E hoje, quem nunca leu Marx aí sim se diz marxista, é aquele cara que acha que qualquer diferença é baseada numa luta. Por exemplo, o patrão e o empregado, eles não, na verdade, não é uma pessoa querendo ajudar o outro, ou um trabalhador querendo ajudar a empresa e ganhar seu, ou um empregador querendo fornecer trabalho. Não, é um opressor versus um oprimido. É o rico versus o pobre. É o fraco versus o forte. É uma maioria de homens brancos ocidentais oprimindo uma minoria de homens negros ou homossexuais. É a tradição de seguir regras da sociedade versus a inovação de quebrar as regras. Não precisa de. Essa é todo mundo que se diz marxista de esquerda hoje se enquadra num grupo de minoria. É esse o mote hoje que movimenta o que se entende por esquerda no mundo. Não é mais o que Marx falava. Marx pregava uma sociedade justa e igual, que é completamente diferente do que você entende hoje por comunismo, você mesmo entende. O comunismo de Marx é um comunismo ideológico, é uma coisa muito bonita, é filosofia. Não tem nada a ver também com essa coisa de lutas de minorias versus maiorias e nem de opressores versus oprimidos. Nada. Gente, termina o primeiro vídeo. Eu vou fazer um segundo vídeo a seguir, falando sobre, dando continuidade, mas nesse segundo vídeo eu vou colocar mais opiniões pessoais. Esse primeiro vídeo foram informações mais técnicas.